E aí, galera, aqui é o Liquid e esse é o canal de Hopper. Bom, começando pelo começo, gostaria inicialmente de agradecê-los todos pelas mensagens de apoio aí, sobre a preocupação do canal acabar ou não. Mas já adianto para vocês, o canal vai continuar, mas é como eu falei para vocês, eu perdi toda a pauta que eu tinha para as próximas 2 semanas. Então, para não deixar vocês sem vídeo, eu tenho que inovar, né? E esse vídeo aqui é uma inovação. Quem não arrisca não petisca. E se a gente quer chegar no topo, a gente tem que arriscar e tomar algumas decisões bizarras, né? E esse vídeo faz parte dessa estratégia. Quem aí é inscrito no canal há mais tempo já ouviu falar na expressão rinha de distros, onde a gente bota distros para brigar. Mas não é exatamente isso que eu vou fazer aqui, mas lembra vagamente o conceito da rinha de distros, né? Que é comparar duas distribuições Linux de uma forma, com uma metodologia que faz sentido e que é reproduzível, né? Se a metodologia faz sentido ou não é outra história, mas pelo menos você consegue reproduzir, tá? É uma coisa não tão subjetiva, digamos assim. E eu estava lendo um comentário de um inscrito onde ele falou que tinha uma certa dificuldade, acho que é o Mister Bones, ele tinha uma certa dificuldade em criar uma instalação mínima do OpenSUSE, coisa que no Debian é muito fácil. Então eu dei uma explicação que, assim, baseada na minha opinião, né, de que o Debian ele é uma distribuição onde os pacotes são muito fragmentados e, no geral, os pacotes têm poucas dependências quando a gente compara com outras distribuições. Então, para tirar essa dúvida, para ver se eu realmente estava falando bobagem ou não, eu resolvi fazer um pequeno teste. Né? O teste foi o seguinte: eu vou reproduzir o teste aqui. Sintam-se livres para propor ajustes nessa metodologia ou para questionar a metodologia. Aqui a gente está só. Eu mesmo tenho vários questionamentos sobre a metodologia desse teste. Primeiro, qual que é o objetivo do teste? Construir uma distribuição minimalista, né? O mais minimalista possível. Eu vou mostrar o que eu fiz e já coloco as minhas considerações de por que é uma boa ideia ou não é, certo? Então, ó, dois terminais abertos, um lado a lado. Eu fiz o seguinte: eu digitei docker pull debian docker pull lib, tá? Então, essa aqui é a imagem do Debian, padrãozão, stable, atual. Essa aqui é a imagem do lib, stable, atual, certo? Eu já tenho essas imagens baixadas aqui no meu computador, então, obviamente, o teste não se trata de medir a velocidade disso, tá, gente? Não é disso que se trata. Beleza. Em seguida, eu digitei o seguinte comando: docker run "-rm", que é para ele remover a imagem, então, o container depois de rodar, debian /bin/bash. Então aqui você já tem uma noção de que eu vou abrir a imagem com um Debian, com a imagem do Debian, e desse lado aqui eu vou rodar uma outra imagem baseada no lib. Inclusive você pode trocar a distribuição pela distribuição que você quiser. Slackware, Fedora, cada uma vai ter um resultado diferente. Tá. Então o que eu fiz? Eu fiz um apt update no Debian, porque tem que fazer, não, ele não instala pacote. No SUSE é mais tranquilo. Né? No SUSE não tem o YAST, mas ele tem o zipper. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu medi o quanto eles ocupam de disco, né? As duas distros aí. Do SSE do menos HS do outro. Então, aqui, primeira comparação. O Debian ele já tem mais coisas do que. Ele é um pouquinho mais. Ele ocupa um pouquinho mais de disco do que o SUSE. Ok. Então, eu fiz o seguinte: eu fiz apt install Fluxbox, Shinity, Shorg Server, Xterm e Neofet. Beleza? Então eu fiz exatamente a mesma coisa desse lado, mas usando o Zipper, que é a ferramenta do OpenSUSE. Zipper, install, Fluxbox. Aqui tem uma diferença que o Shorg é X11 Server, tá? Porque no caso do OpenSUSE ele tem o X-Wayland Server, né? Tem o Shorg X-Wayland Server, uma coisa assim. Tá? E dei Enter nos dois. Opa, Shorg Server não foi? apt search. Oxi, ele fez certinho o apt update? Aqui temos um problema não mapeado aqui. Então vamos deixar ele instalando aqui. O OpenSUSE aqui já está bem resolvido. Tem uma Shogshare? Como assim? Eu acabei de fazer esse comando na outra instalação. Será que eu tenho que fazer upgrade? Não, upgrade não vai fazer nada. Não faz upgrade, não será por isso. Tá, eu vou fazer assim um Shorg Server. Vamos ver o que acontece. X-Server. Tô confundindo a gente. X-Server Shorg. É isso, será? É isso. Beleza, faz aí. Tá. Obviamente que
a gente não vai ter o kernel instalado, né? Porque é um container, então não tem o kernel, não tem os módulos do kernel. Tem uma série de outras coisas que são necessárias para o boot que não estão rodando aqui nesse momento, certo? Mas na prática é uma boa forma de você medir aí a complexidade do sistema, né? Porque afinal de contas é um pacote, você está chamando, esse pacote tem dependências, essas dependências são binárias, então em tese tudo que todos os pacotes que você vai instalar as dependências binárias, então em tese o programa roda, né? Então o Shorg Server provavelmente ele vai ter ali o StartX. O Shinit também ele tem esse papel de fazer o StartX, então quer dizer, o X vai estar instalado, o Shorg está instalado, em tese, e além das dependências da próprio Window Manager, né, e do terminal também e do NeoFet, né? O NeoFet ele tem uma série de dependências, ele é meio estúpido até em termos de dependência. O Shorg, o Xterm não tem tantas dependências, o Fluxbox também não. Mas eu imagino que esses pacotes sejam o mínimo para você instalar uma máquina e dar um Start X ali, ele subir o modo gráfico para você poder usar o seu terminal ou seu Window Manager de preferência, certo? Foi por isso que eu escolhi esses pacotes. Então aí já deixa a primeira pergunta ou barra provocação. O que vocês acham dessa metodologia? Ela faz sentido ou ainda tem buracos? Está faltando alguma coisa? Deixe aí nos comentários a opinião de vocês. Que está faltando alguma coisa? Se isso fosse numa instalação real, ia estar faltando alguma coisa? Eu ia conseguir subir o X ou ia faltar? Ó, pelo que eu olhei, ó, tá vendo? Ele tem aqui no caso do OpenSUSE, tá vindo mesa. Daqui a pouco vai aparecer os libdrm, que são alguns drivers aí necessários para subir o X e rodar alguma coisa, né? Ó, tá aqui, ó, libdrm novo libdrm AMD GPU, quer dizer, tem algumas coisas aqui. E a mesma coisa vai acontecer do lado do Debian também, né? Ele vai subir, ele vai instalar uma porrada de coisa aí. Então eu imagino que seja ali possível instalar isso numa máquina real e subir de certa forma, né? Imagino eu. Eu não lembro de ter visto. Ah, não, tem o Maxi Keyboard Configure, então eu imagino que ele subiu também as bibliotecas do XCB. Ah, não, o XCB está aqui. Então tem input, quer dizer, pelo que eu estou vendo, esse Xmod Map, pelo que eu estou vendo, essa instalação do Shorg Server aqui, ela está cobrindo realmente todos os pontos que a gente precisa cobrir para subir o modo gráfico, né? Usando o Window Manager de escolha aqui da galera. Vai estar faltando coisa? Obviamente, né? O OpenSUSE sem o YAST é muito estranho, né, a gente falar. Mas de fato, nessa instalação não tem o YAST, né? Por outro lado, ele tem o Zypper, que tem o mesmo papel do apt. Então, eu acho que a comparação, de certa forma, ela está justa, né? E obviamente, como vocês podem imaginar, dá para fazer esse tipo de comparação com várias outras distros, né? Imagina botar um Alpine. Eu sei que o Alpine vai ganhar de todo mundo, né? Se vocês me perguntarem, eu já sei o resultado. Mas o Alpine eu sei que ele vai ganhar de todo mundo. Eu sei que algumas distribuições vão muito bem, outras vão muito mal, surpreendentemente, né? Tipo, o Slackware eu sei que ele vai mal, porque eu já fiz esse teste, eu já fiz um teste parecido com esse antes, usando o Slackware, e o Slackware ele foi bem mal, assim, tipo, ele não é nada otimizado para containers e tal, né? Ele traz bastante coisa. Se eu não me engano, só a imagem base dele é 500, acho que é uns 500 MB, só a imagem base. Se eu não me engano, essa imagem base ela é compactada, inclusive, né? Ela é compactada, não é uma base descompactada. E ele fica bem grande na hora que você instala. O Alpine não, o Alpine é ridículo. Por isso que eu tô dizendo, eu sei que o Alpine vai ganhar. Ele usa aquelas bibliotecas aquelas libcs alternativas, né, que são super enxutas, então tem como combater, não tem como comparar. Mas pelo menos eu imagino assim, eu defino que esse teste seja como se fosse um teste in vitro de um medicamento, né? In vitro, você tem um ambiente muito mais controlável e fácil de você reproduzir, e diferente de quando você instala na máquina, né? E eu encaro o Docker como um teste in vitro, né? É fácil de reproduzir, se você quiser reproduzir esse teste na sua casa, é exatamente esses comandos que eu passei, você vai chegar num resultado muito parecido. É claro que a lista de pacotes online ela muda com o tempo, mas no geral o procedimento é o mesmo, né? E as versões de software vão ser diferentes também, então nem sempre a comparação é justa. Então isso está claro, né? Não tem que discutir, isso é ponto pacífico de que não é exatamente a comparação mais justa que existe. Aí eu pergunto, mas será que dá para ter uma ideia da complexidade de uma distro, se a distro vai ser minimalista ou não, baseado nesse tipo de teste, usando um Docker, né? Fica a questão, fica a questão. Isso me deixa um pouco curioso para poder fazer esses testes depois numa máquina real, né? O problema é que se for fazer esse teste do OpenSUSE, por exemplo, usando o YAST, cara, a instalação mínima do YAST é ridiculamente grande, né? Não é.
Ela inclui o YAST, inclusive, ela inclui várias outras coisas que a gente não usa, né? Então, no mundo real, é muito difícil você reproduzir esse setup que eu fiz aqui do OpenSUSE, a não ser que você hackeie o sistema inteiro aí, né? Que você faça um esquema lá, instalação sem instalador. É uma das poucas formas que você tem de chegar nesse mesmo resultado. Eu estou aqui profundamente surpreso negativamente com a demora de instalação dos pacotes do Debian. Eu fico assustado quando eu vejo esse tipo de coisa. Então eu pergunto para vocês, essa metodologia faz algum sentido? Tem alguma servidão? Isso vai servir para alguma coisa? Nem que seja para fins de entretenimento? Né? Vocês gostariam de ver outros vídeos parecidos com esse tipo de comparação in vitro? Né? Qual seria os melhores pacotes para comparar? Será que o Fluxbox foi o melhor pacote? Será que não seria melhor comparar um Plasma, um Gnome ou um XFCE? Ou a gente deve comparar distribuições completamente diferentes, de famílias diferentes, ou a gente pode comparar apenas distribuições da mesma família? Né? Isso, por exemplo, eliminaria o fator Alpine, né, do processo. O Alpine, como eu falei, ele vai ganhar de todo mundo, porque ele é muito diferente de todo o resto. Por outro lado, comparar um Ubuntu com Debian faz sentido? Não sei, deixa aí nos comentários o que você pensa dessa, desse protótipo de rinha de distro. Né? O objetivo não é fazer ninguém ficar brigando, nem briga de torcida, tá? O objetivo é só diversão. Eu acho divertido fazer essas coisas, fazer esse tipo de comparativo. Né? Então aqui, bom, a gente já sabe que o OpenSUSE terminou aqui o processo, então já dá para a gente ter os dados preliminares dele. Né? Deu 212 pacotes e 429 mega de disco ocupado. Ó, ele tem o comando startx, tá aqui. Ele tem um X, cara. Ele vai subir o shorg, em tese. Né? Aqui não, porque aqui ele está confinado, ele não vai subir nada. Né? Olha lá, ele não consegue. Deixa eu ver se foi por isso mesmo. Ah, tá. Mas ele não abriu nenhum TTY porque ele não tem nenhum TTY porque ele está dentro do container, ele tem que ficar quietinho lá no container dele, certo? Então vamos deixar aqui os dados dele em destaque. A gente já sabe que não tem como subir o X, né? Mas repare bem, já diria Círio Gomes, repare bem. Ele não deu nenhum erro de biblioteca, ou seja, ele resolveu as dependências. Não tem nenhum problema de biblioteca aqui. Todas as bibliotecas foram instaladas, senão ele teria retornado algum erro de falta de como biblioteca dinâmica, né? Que não foi o que aconteceu. Então imagina que se eu copiar essa imagem para uma máquina e botar um kernel lá, em tese, vai subir, né? Enquanto isso a gente vai acompanhando aí o Debian. Provavelmente eu fui sorteado na loteria dos mirrors ruins, né? Eu sempre sou sorteado nesses mirrors, se eu não mudo o mirror de algumas distros, cara, é um processo. É um processo tortuoso. Deixa eu ver, deixa eu mudar isso aqui. Tá ruim, tá ruim. Não dá nem para dar um Ctrl C, tá. Então deixa aí. Paciência. Que eu ia mudar o apt source list lá. É engraçado, né? O do Suzy que não tem nada a ver com o Brasil, ele sabe escolher o mirror direitinho. Agora o do Debian, infelizmente, não deu muito certo. Deixa eu ver, tô fazendo um outro negócio em paralelo aqui. Repara que. Repara que ele está instalando, ó. Tá instalando fonte, tá instalando. Ai, mas o do OpenSUSE também está instalando fonte? Também está instalando fonte, né? A questão é quantas fontes você precisa quando você faz uma instalação mínima? Você precisa de 20 fontes, duas fontes, uma fonte? Como é que é o processo? Né? São decisões, né? O cara que está desenvolvendo a distribuição, né, são perguntas que ele tem que responder. Né? Qual que é a qualidade do que ele vai ofertar para o usuário que vai instalar sua distro? Né? Um caos aqui. Uma vez eu fui contratado, eu acho que se não me engano, foi em 2006, fui contratado para fazer uma customização num SUSE. Naquela época não era OpenSUSE ainda. Eu tinha que fazer o OpenSUSE caber num lugar muito pequeno, num flashcard pequenininho. E eu consegui montar um desculpa, eu consegui montar um SUSE com modo gráfico, com IA, usando o Window Maker e algumas ferramentas básicas assim, tipo gerenciador de arquivos, terminal e o navegador de internet Dilo, alguma coisa assim, e editor VI. Era uma solução bem minimalista, eu conseguia montar tudo numa ISO de 230, acho que foi 230 mega, alguma coisa assim, com IAST, tá? E nessa customização eu consegui tirar muita coisa. Eu fiquei surpreso o quanto eu consegui tirar de coisas do OpenSUSE, do SUSE na época, né? Eu não lembro se era o SUSE 7 ou era o 8, ou era o 9 nessa época. Eu não lembro mesmo. E eu fiquei surpreso, realmente. Falei, pô, o SUSE ele realmente é uma distribuição muito minimalista. Eu lembro que eu consegui resultados melhores com o SUSE do que eu consegui com o Red Hat ou mesmo com o Slackware, né? Eu nem falo do Gentoo, porque o Gentoo não. Nesse tipo de brincadeira de disco ele não entra, né? Que o Gentoo ele tem que trazer todos os compiladores, enfim, é impossível, ele não está competindo.
mas eu fiquei positivamente surpreso com o desempenho do Suzy nesse teste. E ele traz o Yast, né, cara? Então, quer dizer, o cara abre lá o Yast e instala o que falta, se for o caso. Né? Naquela época o Yast não era escrito em Ruby. Eu tenho a sensação que o Yast naquela época era escrito em Perl. Posso estar redondamente errado, mas eu acho que talvez não, porque naquela época o Ruby não tinha estourado ainda. E o pessoal não ia usar uma linguagem de programação obscura para fazer a base do sistema deles. Né? Na época o Ruby era uma linguagem de programação obscura, ele só foi aparecer quando o Ruby on Rails, né, explodiu. E como sempre, né, por que eu estou enrolando? Eu estou enrolando porque está demorando para instalar. Né? Essa parece que é uma constante nesse canal. Né? Eu tento fazer um vídeo pequeno, mas na hora de instalar não funciona. Vamos lá, vamos lá. Tô quase acabando, quase acabando, quase acabando. Beleza, acho que terminou aqui. Ih, deu pau. Bom, vamos tentar de novo. Não consegui enxergar aqui porque que deu problema. Vou repetir aqui. Como é que era? apt-get -f install. Quando dava erro no meio do processo. Ele falou que deu erro, mas ele não explicou exatamente o que aconteceu. Vamos ver se está tudo aqui. O Start X está aqui, Fluxbox também. Vamos dar um Start X aqui para ver ele dando erro. Tá vendo? Ele também completou o processo, não deu nenhum erro de biblioteca, nem o Xterm, nem o Fluxbox. Só repetir aqui também, Fluxbox, Xterm. Ele deu os erros que tinha que dar mesmo. Tá? Então, ó, NeoFetch, 301 pacotes o Debian instalou, contra 212 do OpenSUSE, e disco ocupado deu 501 MB ocupado, 429 ocupado. Então, assim, nesse teste in vitro, desconsiderando uma série de outras coisas, o OpenSUSE ele gera uma distro menor, né? Ao que parece, ele é capaz de gerar uma distro menor do que o Debian. Né? Na prática, eu não tenho certeza. Né? Em teoria, sim. Na prática, não sei. Né? Na prática, só testando para ver. Como eu falei para vocês, eu nunca me interessei em montar, tirando essa única vez que eu montei um OpenSUSE minimalista lá no passado, né, naquele projeto, eu nunca mais tive interesse em repetir esse processo outras vezes. Então, eu nunca montei um OpenSUSE minimalista, com foco em ser minimalista. Né? Geralmente eu instalo OpenSUSE com, no mínimo, ali um Fluxbox com, desculpa, no mínimo com o XFCE completo, porque o XFCE eu acho que é o mínimo necessário para você ter um desktop usável por uma pessoa que não manja do terminal. Acho que nem todo mundo é obrigado a usar terminal, não é mesmo? Então, o CFCE ele é um ambiente bem amigável nesse sentido. Certo? Então, é isso. Deixa aí as perguntas para vocês. Esse tipo de comparativo é válido na sua opinião? Se ele não é, descreve um pouquinho aí o que você acha. Como daria para fazer um teste rápido e que fosse um pouco mais bacana? Ou como melhorar esse processo mesmo? Adicionaria mais alguns pacotes para ter certeza? Ou esse número de pacotes é um número de pacotes legal? Né? Só revisitando aqui, Fluxbox, Chinit, Shorg Server, o Xterm e o NeoFetch, né? Faria alguma alteração nesse sentido? E tem alguma consideração? Deixa nos comentários ou sugestões aí de outras distros para fazer esse comparativo, né? E também aí palpites, né? Qual você acha que é a distribuição que é pior nesse sentido? Qual a distribuição que você acha que é melhor nesse sentido? Né? Vamos tentar delimitar mais ou menos as regras aí para nossa primeira rinha de distros. Certo, galera? Então, ó, gostou do vídeo? Dá um like, não gostou, não dislike. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Gostou do vídeo? Não é inscrito? Se inscreve aí, a gente sempre está aí na luta por trazer conteúdo interessante sobre Linux aí, com base nas minhas experiências passadas e vidas passadas e coisa e tal. Se você quiser contribuir com o trabalho, segue aí o Pix do canal. Esse e-mail também serve para doações de PayPal e também para é um e-mail de contato, né? Então, se quiser mandar para a gente aí, patrocinar a gente de alguma forma, chama que é nós. Segue aí também as minhas redes sociais, né? Se me seguir no Twitter, eu sigo de volta, a não ser que você seja bolsominion ou que você seja muito estranho. No Mastodon, se aplica a mesma regra, mas o Mastodon eu frequento bem pouco. E tem o Odyssey também, que é um clone nosso aí, um clone do canal, disponível na rede Libre, e que toda vez que você assiste um vídeo nosso lá, a gente ganha um troquinho, né? Se bem que esse troquinho está em criptomoedas corre risco de deixar de existir. Mas ainda assim, vale a pena se inscrever lá. Certo? Se você usar o link que está aí na descrição, eu ganho mais dinheiro ainda com a sua inscrição no meu canal no Odyssey. Beleza? Vale a pena conhecer o Odyssey, viu? Não é propaganda vazia, não. Vale a pena. Tem muito conteúdo diferente, lá, muito conteúdo censurado no YouTube tem lá. Né? Aquele pessoal de política foi todo para lá, mas também tem conteúdos mais ligados a hackerismos e
e coisas de cybersecurity, né? Que aqui no YouTube dá BO, certo? Então, gente, um abração para vocês, até o próximo vídeo, falou!